Glória a Jesus. Oremos em nome de nosso Senhor. Bendito Deus, meu Pai, conhecedor de todas as coisas, entramos em Tua presença, ó Deus, neste momento, te pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Neste momento, Senhor, que a Tua palavra possa nos alcançar, que a Tua palavra possa fazer efeito aos nossos corações, nos despertando, nos alertando, Senhor, nos fortalecendo e nos edificando. Fica conosco, Deus, assim é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre digo, que Deus cubra-nos com a sua graça e o seu amor reina em nossos corações. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos ali da congregação de Banguê 1, em especial o irmão Francisco Anildo, a irmã Maria Luísa, seu esposo, o irmão Glauto, nosso irmão César Fonseca, o Dedezinho, nosso irmão Eudes, irmão Alex, são os irmãos que estão ali conosco na divulgação dos cultos, né? Nas quintas e aos domingos. Que Deus abençoe esses irmãos, que Deus conceda aí graça, força todos os dias, né? Para a gente estar ali até voltarmos ao normal, que não vai demorar. Amados, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, é onde queremos trazer uma reflexão. Na verdade, queremos iniciar hoje alguns estudos sobre o livro do profeta Daniel, que diz assim: no ano 3º de reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Apenas estes versículos para a nossa meditação. Queremos, amados, fazer um estudo abrangente do livro do profeta Daniel. Queremos começar nesta quarta-feira. Haja vista que toda a escritura, como diz o apóstolo Paulo, é divinamente inspirada. Ela serve para o ensinamento, para a correção, para a redaguir, para nos chamar a atenção. E o texto do profeta Daniel tem aproximadamente uns 3.000 anos em que foram escritos. E este livro ainda está, podemos dizer, ainda está atual, ainda fala aos nossos corações. Bem verdade que toda a palavra de Deus, ela é atual e fala aos nossos corações. Certa vez eu vi alguém dizer que a Bíblia é como se fosse um jornal datado do dia de hoje. Nunca se vence. A cada dia que a gente lê, a gente vê nas palavras da Bíblia Sagrada algo do dia a dia em que a gente está vivendo. O livro do profeta Daniel, ele é do Antigo Testamento conhecido como um livro das revelações, um livro apocalíptico do Antigo Testamento. Claro que também Isaías contém algumas profecias, falando escatologicamente falando, dizendo, também Zacarias e outros.
Mas o livro de Daniel é um livro que é mais profundo, porque revela a grandeza do Senhor, revela o anticristo, ou mostra o seu poderio, fala de animais com chifres, os reinos que irão aparecer sobre a face da terra. O livro de Daniel é um livro completo e a gente encontra no Novo Testamento Daniel e as suas escrituras influenciando muito os escritos ou as palavras de Jesus, de Paulo e também as do Apocalipse. Mas é bem verdade que o livro do Apocalipse, contendo algumas instruções, em que no livro de Daniel também tem. Alguns acreditam que João escreve o livro do Apocalipse e tira alguma coisa do livro de Daniel. Eu concordo em partes, mas na verdade o livro de João, do Apocalipse, ele não é somente tirado uma parte do livro de Daniel. Na verdade, são visões novas que Deus deu a João. Mas o que se bate são as visões, porque o Espírito que fala a Daniel é um, e o Espírito que fala a João é o mesmo Espírito. São revelações da parte de Deus. O livro de Daniel é um livro que tem o seu caráter, a sua forma, para tentar fortalecer os irmãos que estão cativos a passar por a luta, pelaquela dificuldade. O conteúdo do livro demora-se muito tempo para ser escrito. No começo, Daniel é apenas um jovem. Lá no capítulo de número 9, aproximadamente, 7 em diante, 9 em diante, Daniel já está com seus 80 anos de idade. Daniel já está avançado. Há quem diga que ele conclui o seu livro, ou este livro, 10 anos antes da sua morte. Então Daniel já está bem velhinho quando conclui este livro. Tudo aquilo que Daniel passa, todas as visões que ele tem, ele escreve, é para um fortalecimento daqueles irmãos que estão naquele momento passando por uma crise, estão longe de casa, estão cativos na Babilônia. Vamos entrar agora na introdução deste livro. O livro do profeta Daniel, em especial, estando todos eles sobreavisados, a nação de Israel. Nesta ocasião, o reinado do norte já havia sido destruído pelos seus inimigos. Agora, o reino do sul, que é Judá, ele estava sobre ameaças da parte de Deus. Havia promessas ditas que se o povo não se convertesse, se o povo não mudasse as suas atitudes, se o povo não se voltasse para Deus, eles seriam castigados. E aqui que quando Deus levanta um profeta chamado Jeremias, e ele profetiza a queda do reino, então ele diz que este reino passaria por um período no cativeiro de 70 anos. Jeremias profetiza. Os homens não acreditaram na palavra de Deus, não mudaram, não tiveram aí uma mudança nos seus costumes diários, no seu culto diário, devocional. Não se estavam voltando mais para Deus o seu culto em si, para aquilo que eles achavam mais em especial. Observando isso, amados, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade o reino de Israel, em especial o reino do sul. Ele consegue sitiar, ele destrói todos. Ele mata homens, ele faz escravos. Na verdade, o que nós temos aqui é um rei muito grande, que se achava um Deus. Babilônia era, naqueles dias, uma nação ou a nação mais poderosa que estava sobre a face da terra. Então eles invadem a nação de Israel. Eles destroem muita coisa, botam fogo no templo, tira todo o utensílio que fora feita para o culto no templo, no santuário de Deus. As bacias de ouro, de bronze, de prata, todos os utensílios de ouro, as paredes que foram também recobertas de ouro. Vemos, queridos,
que o templo era bonito, mas agora esse templo foi destruído e tudo aquilo, uma parte dos utensílios que serviam para a Babilônia como dinheiro dos despojos da batalha foram levados para a Babilônia. Mas eles não queriam somente o dinheiro, não queriam o ouro e a prata, o recurso financeiro. Ele queria também levar com ele homens sábios de Israel, de Judá, aqueles que viviam no palácio, aqueles que tinham um conhecimento, aqueles que tinham uma sabedoria, que esses fossem levados diretamente para a Babilônia. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem que houve pelo menos umas 2 levas. A primeira leva foi a leva conhecida como a leva intelectual. Aqueles que eram inteligentes, aqueles que tinham condições de viver no palácio do rei Nabucodonosor, aqueles que já tinham aí as suas etiquetas, já tinham a sua educação, já eram sábios, já tinham conhecimento, já sabia de idiomas e algo desse tipo. Essa foi a primeira leva de Nabucodonosor para o seu reino, a Babilônia. Depois a segunda leva foi de pessoas mais simples. E com estes foram um profeta chamado Ezequiel. Aqui, amados, vamos falar de Daniel. Quem era Daniel nesse momento? Daniel possivelmente vem de uma linhagem de reis. E Daniel, ele era um jovem, assim como os demais, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram jovens da linhagem real, que viviam no palácio. Tinham por sua obrigação dar continuidade àquela linhagem, na sua educação. Eles eram ensinados línguas, culturas, era ensinado sobre a ciência dos seus dias. Eles eram jovens cultos, inteligentes, mas além disso, eles eram jovens ensinados na lei do seu Deus. Um judeu, por verdade, eles aprendiam dentro das suas casas. Os seus pais tinham obrigação de ensinar a lei. Para que os irmãos possam entender um pouco isso, a lei de Deus tinha que ser ensinada diariamente ou rotineiramente para os seus filhos. Os pais ensinavam para os seus filhos. A lei e a palavra de Deus trazia liberdade, não escravidão, mas liberdade. Trazia liberdade ao passo que conheceram a Deus e agradar a Deus naquilo que ele falara. Daniel tem o seu conhecimento acerca de Deus, seu conhecimento acerca da palavra de Deus. Daniel, ele aos 12 anos, como é o costume judeu, ele vai para a sinagoga, para o templo, e ali é nesse momento que ele passa a ser um adulto, em que ele tem que expor todo o Pentateuco. Daniel tinha conhecimento assim como os demais, não era um jovem qualquer, mas em especial Daniel e os demais eram crentes, eram jovens obedientes a Deus, eram jovens que tinham um compromisso em agradar a Deus. Isto é vinculado no DNA deles, é vinculados na vida cotidiana dele. A cada dia que se passava, as letras, os ensinamentos iam ficando arraizados na vida daqueles jovens. Haja vista que o salmista Davi diz que eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A cada dia que meditavam, a cada dia que ouviam, a cada dia que estudavam, as suas vidas foram ficando cheias do conhecimento, e a alegria invadia os seus corações no que diz respeito de servir e de adorar a Deus em todas as circunstâncias. Aqui nós vemos, amados, que era um exemplo muito claro, quando Moisés, ele é colocado em um cestinho feito de junco no meio do rio e levado pelas águas. Ele passa a ser criado pela filha de Faraó, e depois ele passa a ser alimentado pela sua mãe legítima. Os ensinamentos da sua mãe
que ela dera quando amamentava Moisés foram suficiente para ele não se tornar um egípcio. Ele teve conhecimento egípcio, ele teve aulas do Egito, ele teve a sua forma, podemos dizer, cultural mudada para o egípcio. Ele teve a sua cabeça raspada, como era costume, mas não se torna um egípcio. Aqui Daniel, cheio de Deus na sua vida, cheio de ensinamentos da parte de Deus, são levados diretamente para a Babilônia. E Nabucodonosor tem a ideia de fazer o quê? Pegar todos estes jovens que foram subtraídos, tirados de Jerusalém, tirados do meio do seu povo, e agora eles estão vivendo em uma outra cultura, em outro povo, longe de casa. Mas as notícias de que o templo havia sido destruído, Jerusalém foi totalmente destruída, sitiada, o povo ficara abandonado, segundo como conta o profeta Jeremias no livro de Lamentações, as praças ficaram desertas, as ruas ficaram desertas, Jerusalém não tinha ninguém, somente entulhos, somente coisas queimadas, não havia alegria, não havia nada mais em Jerusalém. Daniel, aproximadamente dos seus 14 a 17 anos de idade, por aí, com seus colegas, estão vivendo longe de casa, estão vivendo em uma outra cultura, estão vivendo no meio de um outro povo, sabendo que estão escravos, e como conhecedor da verdade dos profetas, saberiam eles que passariam cerca de 70 anos prisioneiros na Babilônia. Mas é interessante observar que Daniel, mesmo sabendo disso, sabendo que Jerusalém foi destruída, ele tinha em mente, ou tinha convicção, que ninguém conseguiu destruir o seu Deus. Levaram a Arca da Aliança, não sabe se foi com os utensílios, mas a Arca da Aliança, o objeto mais importante para os judeus, para os hebreus, havia sido tirado, o templo foi destruído, mas o Deus que Daniel servia não era um Deus que estava preso em um templo, não era um Deus preso em uma tampa de uma arca chamada propiciatório. O Deus que Daniel servia era um Deus que estava dentro do seu coração, e nada poderia mudar isso, nada poderia tirar isso de Daniel. O rei tem o seu pensamento de mudar a cultura, de mudar estes homens. Haja vista que eles eram da linhagem real, haja vista que eles eram homens de conhecimento, nada mais do que influenciar estes jovens na cultura pagã, nada mais do que influenciar estes jovens nessa cultura babilônica, a fim de destruir a sua identidade, para que daqui em diante Daniel e os seus amigos pudessem influenciar os outros, e a nação hebreia, a nação do povo de Deus, seria completamente destruído. Mas observe que o plano macabro aqui de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não vai adiante, porque Deus já havia preparado esses 4 jovens, porque Deus já havia preparado esses soldados, apesar de serem jovens, não se corromperem, não se contaminar com o pensamento babilônico de destruir o povo de Deus. Se nós queremos, amados e queridos irmãos, tirar uma lição para as nossas vidas de antemão, nos primeiros versículos do livro de Daniel, é que o diabo, que os governos mundanos querem destruir a identidade que é da igreja de Cristo. E pasmem os irmãos, a igreja ou a identidade hoje está sendo perdida, está sendo deixado de lado. A cultura nossa mudou, os costumes nossos mudou, com teologia liberalista, dizendo que tudo pode, que tudo é permitido, que Deus quer somente o nosso coração, que são besterol, são coisas de somente assembleiano, dinossauro da época das cavernas. Não.
são princípios em que nós estamos perdendo. Princípios esses que são sadios, ou princípios esses que nos mantêm sadios diante de Deus. Há princípios, amados, e há ensinamentos que aparentemente pode ser ruim, mas na verdade são ensinamentos que nos colocam em uma posição melhor diante de Deus, uma posição melhor diante da sociedade, uma posição melhor diante de autoridades. São algumas coisas que não quero aqui entrar em detalhes, porque não cabe para minha ossada, mas algumas coisas que estão sendo deixadas de lado. Haja vista que alguns anos atrás, no ano 80, a época onde eu nasci, era proibido ter televisões dentro de casa. Naqueles dias se acharam um absurdo não ter televisões dentro das suas residências. Ao passar dos anos, hoje, nós temos televisões dentro da nossa casa, 2 no mínimo. Nós temos aparelhos de internet, como internet, os celulares. As nossas igrejas, ou a maioria delas, tem aparelho de televisões dentro. Claro que não é o aparelho em si, mas aquilo que se passa, aquilo que se é transmitido. Haja vista que os nossos pais, homens mais antigos, tinham razão pelo mal que esse aparelho poderia fazer. Poderia ter maximizado os danos da televisão. Fizeram eles isso, aumentaram a danosidade da televisão, mas eles estavam certos. Porque hoje nós somos uma geração sem amor, uma geração em que os prazeres carnais são mais aflorados, os desejos sexuais ensinados pela televisão são mais disputados a cada dia. Haja vista que há pessoas que são, quando crianças, expostas a conteúdos pornográficos. Eles crescem com uma tendência muito grande à pornografia, aos desejos sexuais, às seduções, às práticas sexuais. Aqueles que são expostos a práticas violentas que são passadas na TV, ao crescer esta criança, aquele que foi exposto, ele tem consequências do seu ensino na sua infância, ele tem aí consequências na sua juventude, na sua fase adulta. Uma pessoa violenta se torna uma pessoa violenta, sem piedade e sem dó. Eu já vi esses 2 casos no decorrer da minha vida. Pessoas que são expostas a atos sexuais na televisão e pessoas que são expostas a algo violento. Ora, conhecemos um jovem na nossa idade. Ele foi exposto a tanta violência acerca da televisão, de filmes violentos e violências no dia a dia, em que ele, sem piscar, mataria um animal, um cachorro a pauladas, a pedrada e algo desse tipo. Daniel, queridos, ele está como um agente de Deus para impedir este avanço do mal, para destruir este povo de Deus. Daniel é um homem ou um jovem aqui, culto, inteligente, e por isso que ele foi convidado a estar no palácio do rei. Mas claro que o rei não poderia ver a espiritualidade de Daniel, mas Daniel era crente. Os homens não podem enxergar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão que temos com Deus. Daniel aqui é submetido de antemão a mudarem os seus nomes, a mudarem a sua vida rotineira de um povo hebreu, a sua língua, o seu costume. Agora todo o seu costume, a sua linguagem seria babilônico. Agora até os seus alimentos seriam alimentos babilônicos. Eles seriam submetidos por 3 anos a este mantimento conhecido
conhecido como o manjar do rei, a carne do rei e o vinho que o rei bebia. Na verdade, aqui, Daniel seria submetido com os seus amigos e outros demais jovens, submetido à comida do rei, ao que o rei comia, não era qualquer coisa, e ao vinho que o rei bebia, e aos ensinamentos daquela nação. Haja vista que 3 anos eles iriam se apresentar diante do rei Nabucodonosor, e o rei iria escolher dentre eles alguns mais belos, mais sábios, e depois eles iriam ser usados dentro da corte e do palácio real. Aqui, queridos, Daniel toma a sua primeira posição dentro do palácio do rei. Na mudança dos nomes, Daniel não diz nada, porque Daniel é consciente que ele não seu nome não é pagão. O nome que foi lhe dado foi o nome de nascença. Então, este nome de Daniel fica cravado no seu coração, não Daniel, mas fica gravado no seu coração, fica sendo ele conhecido pelo nome babilônico, e todos os conhecem pelo nome babilônico. A linguagem começa a ser modificada, apesar de eles terem a sua linguagem, a língua hebraica, e depois a língua deles vão sendo mudada pouco a pouco. Mas tem uma coisa em especial, que Daniel toma-se uma postura. Na postura ou na imposição que Daniel tem, é no que diz respeito a comidas oferecidas para eles. Ao nome Daniel não diz nada, não tem uma ação de Daniel. A cultura babilônica também não tem, porque Daniel poderia aprender como forma de conhecimento, mas nunca abandonaria o seu Deus. O seu nome foi mudado, mas também não mudaria o nome do Deus que ele servia. E para Deus não mudaria nada na vida de Daniel. Mas quando se fala nos comes e bebes aqui, Daniel se impõe, porque há uma lei da parte de Deus, para que eles não comessem qualquer tipo de animais, e nem animais sacrificados a ídolos. Então Daniel se expõe agora, toma uma posição. Que posição é essa? Daniel procura o agente, o homem que está ali responsável, Aspenaz, chefe dos eunucos, para falar com ele acerca desta alimentação. Aquele homem manda para frente. Ele procura o responsável que faz o alimento, que traz o alimento, e diz: olha, eu estou aqui conjecturando, nós não se alimentamos desse tipo de alimento. São 3 anos que o rei quer que a gente coma do seu manjar, mas nos experimente somente 10 dias apenas, com legumes e água. Daniel muda aqui o cardápio babilônico. A carne que era oferecida para eles comer, sacrificada possivelmente aos ídolos, o manjar do rei, Daniel muda para os legumes. E o vinho que eles bebiam rotineiramente, e era o vinho do rei de melhor qualidade, Daniel substitui por outro líquido mais saudável. O que Daniel diz a sua indagação é que em 10 dias nós estaríamos melhores do que os outros, a nossa afeição, o nosso porte físico, nós estaremos mais gordos, o semblante melhor do que os demais. Assim Daniel se opõe àquela ação do rei, claro, cheio da graça e do conhecimento, Daniel. Quando ele faz isso, aquele homem diz: somente 10 dias não vai fazer diferença, porque são 3 anos, e no final dos 3 anos eu vou apresentar, e 10 dias é pouco, dá para fazer esse teste. Haja vista que Daniel aqui se impõe, amados, e quando Daniel se impõe a isso, ele nos ensina também a se impor diante de muitas coisas que são oferecidas pelo mundo, pelo sistema que jaz do maligno, para tirar de nós essa nossa identidade, para arrancar de nós essa nossa identidade que é tão bela, que é tão boa,
que é bem aceita pela maioria da sociedade, esse costume nosso, essa vida diferente nossa, que mostra que nós somos filhos de Deus. Aqui o manjar do rei está sendo oferecido, aqui o vinho do rei está sendo oferecido, mas Daniel diz não para isso. Que custo é nós dizermos não também? Que custo é para nós dizermos não também para algumas coisas que são oferecidas pelo sistema mundano, pelas mídias televisivas, pelas internets, pelos todos os tipos de programas que são oferecidos nos dias atuais? Existe aí, meus queridos e amados irmãos, cerveja gospel sem álcool. Existe pessoas fazendo quadrilha junina gospel. Existe aí muitas outras coisas. Existe mais shows e mais festa do que culto. As vigílias hoje não são mais uma vigília, podemos dizer, de oração, de pregação da palavra, mas somente shows. Então são coisas que estão sendo impostas cada dia para tirar a nossa identidade, e a gente não está se impondo a essas coisas. Começando, queridos, observe uma coisa: começam tudo isso não por aqueles que são pequenos. O projeto do rei da Babilônia aqui é traçar esse projeto de destruir a identidade do povo de Deus, não começando dos pequenos, daqueles mais pobres, daqueles que não têm vez e daqueles que não têm voz, mas ele está aqui começando por cima, por aqueles que estão na alta, aqueles que são da linhagem real, daqueles que têm conhecimento. O rei sabe, se convencer estes que têm conhecimento, que são da linhagem real, com certeza os demais serão influenciados. E isso, queridos, não é somente lógica, isso é fato. Quando nós vemos Acabe, quando se casa com Jezabel, Jezabel convence o seu esposo, que é rei, e haja vista que o rei convence a nação a abandonar a Deus verdadeiro e se inclinar a Baal e aos deuses pagãos daquela época. Ora, se não é dessa forma, da mesma forma nos dias atuais, quem a ação do mal vai agir primeiro? Será que vai agir na vida de alguém que não tem voz e não tem vez? Não, com certeza não. Vai agir na vida daqueles que têm, entre aspas, queridos, mais sucesso, aqueles que têm mais seguidores no Face, no YouTube, aqueles que estão no auge, aqueles que estão na mídia, aqueles que são mais apresentados, aqueles que têm mais nomes, têm mais renome. São esses pelas quais o diabo, não todos, irão introduzir as suas doutrinas erradas no nosso meio. Basta você abrir os seus olhos espirituais e dar uma voltinha no mundo gospel dos mais famosos, aqueles que começaram de uma forma e aqueles que mudaram a sua forma de vida nos dias atuais, aqueles que disseram que fazer academia era pecado, mas hoje estão tirando as suas fotos em uma academia de camiseta, de shortinho curto, aqueles que diziam que vestir calça era pecado, cortar cabelo era pecado, maquiagem era pecado, hoje estão fazendo a mesma coisa, cortando seus cabelos bem curtinho, pintando, sei lá, e outras coisas mais. É preciso a gente ter uma visão muito ampla. Daqui a pouco, os nossos cultos, os nossos louvores, as nossas pregações estão completamente mudadas. E haja vista, queridos, que isso já está em andamento, já está agindo no nosso meio. Esta ação para tirar a nossa identidade já chegou, como posso dizer, já está agindo no nosso meio, já está no meio dos palcos, dos palanques, já está nos púlpitos das nossas igrejas. Cabe a nós, como Daniel, como conhecedores da palavra de Deus, aceitarmos isso ou não. Ficarmos quietinhos, só comendo, porque
é alguém especial, não, é porque foi o pastor fulano de tal quem disse, porque foi a cantora fulano de tal quem disse. Ora, se a gente for na onda dessas pessoas, a gente vai cair num precipício. Olha o que a gente está enfrentando por causa de muita coisa, de desobediência a Deus. Meus queridos, fica aqui somente essa reflexão e essa aplicação muito dura, mas que seja eficaz da nossa vida. Uma aplicação que possa deixar você com raiva, mas que amanhã possa trazer aí uma reflexão sobre a sua cabecinha, sobre a forma de vida que nós estamos vivendo. Eu não sou contra muitas coisas, mas aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia é contra, nós não podemos mudar. Então, fica aí, vamos orar, pedir graças a Deus, e quarta-feira vamos dar continuidade aqui ao livro do profeta Daniel. Deus, muito obrigado, Pai, por esta rápida exposição e a rápida aplicação da Tua palavra, contextualizando para os dias atuais, ó Deus. Que possamos a cada dia aprender contigo, Senhor, e nunca, Senhor, nos dobrarmos diante daquilo que o mundo e o seu sistema mudando, pagão, diabólico, quer fazer conosco, Pai. Ainda somos igreja, ainda somos luz, ainda somos sal desta terra, Senhor. No dia, Senhor, que deixemos de ser sal, com certeza seremos lançados fora, porque nada presta. No dia que deixemos de brilhar, Senhor, é porque o bálsamo, o azeite do Espírito Santo deixou de ser derramado sobre o nosso meio, também para nada mais nós servimos, Senhor. Nos conserva, Senhor, santos, nos conserva de uma forma, Senhor, que possamos pregoar a Tua palavra, não somente com os nossos lábios, mas com a nossa forma de viver. Fique conosco, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus.